Olá, crianças do segundo ano do A, mas também do B. Sejam bem-vindas a mais uma aula de ciências, isso mesmo. Mas antes de entrarmos no assunto que vamos aprender hoje, eu espero e desejo de coração que você e seus familiares estejam todos bem, com saúde e se cuidando, para que juntos possamos vencer esse vírus e ele ir embora o quanto antes, para podermos retornar para a escola, para poder nos encontrarmos novamente presencialmente, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos aprender, ou melhor, ampliar o nosso conhecimento, porque é algo que nós já estudamos, que já conversamos sobre, que são os elementos não vivos. Mas vamos só relembrar. O que é um elemento não vivo? Vocês lembram? Quem pensou ou lembrou que são aquelas coisas que existem, mas que não têm vida, acertou. É isso mesmo. São os elementos que não têm vida, diferente dos seres vivos, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Os elementos não vivos, eles não possuem vida. Eles não respiram, eles não precisam se alimentar, eles não nascem, eles não crescem, eles não morrem. Não tem vida de jeito nenhum. Só que hoje nós vamos aprender um pouquinho que existem os elementos não vivos naturais e existem os elementos não vivos artificiais. Então vamos lá. Mas professora, o que são esses elementos não vivos naturais? Os elementos não vivos naturais, como o próprio nome diz, elementos não vivos não têm vida. Isso mesmo. Então, nós sabemos que esses elementos não têm vida. E se são naturais, significa que nasce da natureza. A gente não consegue produzir ou criar aquele elemento natural, mesmo ele não tendo vida. E existem os elementos não vivos artificiais, que são aqueles que nós, seres humanos, homens e mulheres, podemos criar, certo? Então, é essa a diferença. O natural, o elemento não vivo natural, a gente não consegue criar. E o elemento não vivo artificial, a gente consegue criar, produzir. Por exemplo, vamos pensar aqui na Terra. A Terra tem vida? Não. A Terra não respira, a Terra não precisa se alimentar, a Terra não nasce, não cresce, não morre, não se reproduz. Mas nós conseguimos criar a Terra? Nós conseguimos produzir terra? Não, né? Então, a terra é um elemento natural não vivo, isso mesmo. Ele não tem vida, mas nós não conseguimos criá-la. Ela nasce ali sozinha, ela surge da natureza, Deus que criou, certo? E existem os elementos naturais artificiais, por exemplo, deixa eu pensar, um guarda-chuva. Espera aí que eu vou trazer um para vocês verem. O guarda-chuva, por exemplo, ele tem vida? O guarda-chuva precisa respirar? Não. Precisa se alimentar? Também não. Nasce, cresce, se reproduz e morre? Também não. Então, ele é um elemento não vivo. Mas será que ele é natural ou artificial? Eu consigo produzir, o homem consegue produzir e fazer e criar um guarda-chuva? Sim. É isso mesmo. A gente consegue, é um homem, um ser humano que produz o guarda-chuva. Então, o guarda-chuva é um elemento não vivo artificial. Será que vocês conseguiram identificar a diferença do artificial para o natural? Vamos ver, vamos fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu ver, a pedra. A pedra é um elemento vivo? Ela tem vida? Não, não tem vida. Então, ela é um elemento não vivo. E aí, tudo bem. O ser humano consegue criar a pedra? Não. A pedra surge ali da natureza, a partir de vários elementos se modificando. E ali surge a pedra. Então, ela é um elemento não vivo natural. E vamos ter um outro exemplo de um elemento não vivo artificial. Vamos pensar... um portão. O portão tem vida? Não tem vida. Ele é criado pelo homem ou pela natureza? Criado pelo homem.
Então, ele é um artificial, um elemento não vivo artificial. E existe também os elementos não vivos naturais, que são muito necessários para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a terra. Se não existir a terra, a gente não consegue plantar. E com isso não teria as plantas, não teria fotossíntese, não teria ar, não teria frutos. E a gente ia passar por muitas dificuldades. Certo? Então, a terra é um elemento não vivo natural que é essencial à vida. Mas vamos pensar em um outro elemento natural não vivo. É isso que a gente precisa para respirar? O ar. O ar é um elemento não vivo, porque ele não tem vida, claro. Mas ele é produzido pelo homem? O homem consegue produzir o ar? Não. Quem faz esse processo de criação do ar são as plantas, no seu processo ali de fotossíntese, de respiração. Então, o ar é um elemento não vivo, certo? Natural e que a gente precisa para sobreviver. Então, deu para entender o que é um elemento não vivo natural e o artificial? E que alguns deles são muito importantes para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos animais, dos seres vivos como um todo? Pois bem. Mas antes de nós irmos para as páginas da nossa atividade, eu quero fazer uma coisa com vocês. Pronto, nós estamos aqui na rua da minha casa, certo? Eu moro nesta rua e nós vamos observar aqui nesta rua o que tem de elementos não vivos. E nós vamos ver se eles são artificiais ou naturais. Vamos lá. De início, nós vemos aqui várias pedras. Tá vendo no chão? Pedras. As pedras são um elemento não vivo? Sim, pedra não tem vida. Mas a gente consegue criar as pedras? Não. A única coisa que o homem consegue fazer é modificar, diminuir o tamanho da pedra, polir a pedra, entre outras coisas. Mas criar, não. Só a natureza consegue. Então, ela é um elemento não vivo natural. Mas se nós pensarmos e olharmos para aquela lixeira ali, aquela lixeira é um elemento não vivo? Ela tem vida? Não, ela não tem vida. Então, é um elemento não vivo. Mas será que ela é natural ou ela é artificial? Vamos pensar um pouco. Ela nasce da natureza? Não. É o homem que faz, o homem que cria, o homem que produz. Então, ela é um elemento não vivo artificial. E se nós pararmos para olhar mais, tem a terra, que é um elemento não vivo natural. Tem os postes, que é um elemento não vivo artificial, mas também temos vários aqui de elementos vivos, seres vivos. Temos as plantas, borboletas voando, passarinhos, tá certo? Mas agora vamos para a nossa atividade. Agora que já sabemos bem o que são os elementos não vivos naturais e os artificiais, vamos para a nossa atividade para a gente poder fixar melhor aqui na nossa cabecinha. E estudarmos e vermos se temos ainda alguma dúvida ou se aprendemos tudo direitinho. Nossas atividades de hoje se encontram no livro Módulo 2, página 172, 173 e 174, tá certo? Lembrando que não podemos responder no nosso livro, precisamos responder no nosso caderno, tá certo? Então, beijo, boa atividade e até a nossa próxima aula.